Que você abrisse a sua Bíblia na Epístola aos Romanos, no último capítulo. Nós vamos ler os primeiros 5 versículos. Recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhe prestem a ajuda que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Eu vou ler novamente o versos 3. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. É esse o texto, podem assentar-se. Temos dito nos últimos domingos, nos quais, quando temos falado sobre Romanos, tivemos aí um intervalo de alguns domingos com cultos especiais, mas retomamos a Epístola aos Romanos e já vimos que a Epístola pode ser dividida assim. Nós temos uma introdução nesses primeiros capítulos, depois o corpo da Epístola, a conclusão e finalmente o anexo à Epístola. A conclusão nós já vimos na última mensagem e ela termina assim: o Deus da paz seja com todos vocês. Amém. E depois disso era de se esperar que a epístola terminasse, mas ela tem um anexo, que é o capítulo 16. Ela compreende os versos 1 a 27. Do anexo, hoje queremos examinar os 5 primeiros versos, que já lemos agora há pouco. Estes versos falam de 3 pessoas: Febe, Priscila e Áquila. Estes versos falam especialmente de 2 mulheres notáveis, Febe e Priscila. Inicialmente, o apóstolo recomenda Febe à igreja de Roma. Recomendo-lhes nossa irmã Febe. Febe possivelmente tenha sido também a portadora desta epístola aos Romanos. Cartas de recomendações eram necessárias para evitar a exploração de impostores que se valiam de N fatores para enganar as pessoas, dizendo que eram enviados de A, B ou C. O nome Febe significa radiante ou brilhante. Esse também era o título dado a um deus da mitologia greco-romana, Apolo. E ele tinha esse título de radiante e brilhante. E nós se tem concluído que, como era óbvio, que a origem de Febe ela era uma pessoa de origem gentílica, isso é, não era judia. Febe é identificada como irmã e diaconisa da igreja em Cencreia. O texto diz assim: recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja
Cencreia. Algumas versões dizem: recomendo-lhes nossa irmã Febe, diaconisa da igreja em Cencreia. Ambas as traduções são perfeitamente cabíveis, porque a palavra diácono significa servo. Então, todas as vezes que o Novo Testamento fala de um servo, usa a palavra diáconos. Serva, então, literalmente significa diaconisa da igreja em Cencreia. As diaconisas, ao lado dos diáconos, eram pessoas de proeminência na igreja do primeiro e segundo séculos. Cencreia era uma cidade portuária e ela ficava a 14 quilômetros a leste de Corinto. Vamos tentar vê-la aqui. Cencreia estava aqui, Corinto aqui. Então, a distância entre Corinto e Cencreia era de 14 quilômetros. Pois bem, acerca de Febe, o apóstolo fez 3 recomendações. Primeiro, que a recebessem no Senhor. Peço que a recebam no Senhor. Isto é, como o Senhor a receberia. E hoje de manhã nós falamos sobre um livro que eu li, que pensei que era autêntico, verdadeiro, mas era uma novela, mas de um significado muito grande, porque realmente impactou bastante a minha vida, levando-me a refletir sobre como eu agiria como Jesus agiria se ele estivesse no meu lugar, nesta, naquela e naquela outra situação. Então, ele está pedindo que Febe, a diaconisa, fosse recebida pelos romanos como o Senhor a receberia. Peço que a recebam no Senhor, ou por meio e através dele, o que pode significar também que os romanos deviam deixar que Cristo a recebesse através deles. Ao escrever aos Filipenses acerca de Epafrodito, veja, nós estamos saindo de Romanos e vamos sair um pouquinho para Filipenses. Ao escrever aos Filipenses acerca de Epafrodito, o apóstolo Paulo pediu: peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria. A expressão é idêntica: peço que vocês o recebam no Senhor. Então deixe que o Senhor receba esse homem através de vocês e façam isso com grande alegria. Voltando aos Romanos, o apóstolo recomendou que recebessem uns aos outros da mesma forma como Cristo os havia recebido, aceitado, para que assim Deus fosse glorificado. Isso foi dito no capítulo 15, no versículo 7. Ele disse assim: portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Como é que Cristo nos aceitou? O Senhor Jesus nos aceitou da forma como estávamos. Isso não significa permanência no pecado, mas significa aceitarmos na condição que estamos, ou que estávamos na ocasião. Nos acolheu, nos perdoou, nos salvou, nos transformou, nos deu nova vida, nova direção, mas nos recebeu no estado em que nós estávamos. Acerca de Febe, o apóstolo fez 3 recomendações. A segunda, que a recebessem de maneira digna. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos. Isso significa que os santos têm uma maneira, ou devem ter uma maneira, de conduzir-se e de receber as pessoas, receber uns aos outros.
Escrevendo aos Efésios, o apóstolo recomendou que vivessem de maneira digna do Senhor. E ele explica como é viver de maneira digna do Senhor. Aliás, ele diz, digna do chamado do Senhor. Ele diz assim: como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Isso significa de maneira digna do chamado que nós recebemos de Deus. Nós fomos chamados por Deus através de Jesus. Nós já temos dito que igreja significa tirados para fora. Nós fomos chamados do mundo para sair fora do mundo, para ter um comportamento diferente daquele que tem o mundo, que tem todas as pessoas. E ele diz qual é esse comportamento que nós devemos ter. Ele diz assim: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. A palavra suportar basicamente tem o sentido de segurar alguém que não se sustenta, que precisa de apoio, precisa de amparo. Mas tem outro sentido também, que é o sentido de suportar mesmo. Muitas pessoas precisam ser suportadas. Quando você suporta alguém, você diz: puxa, fulano é um. E você está dizendo: eu não suporto essa pessoa. Mas aqui manda você suportar em amor. Significa que mesmo que você não goste da atitude da pessoa, do jeito da pessoa, você ainda assim vai amar essa pessoa. Você vai entender e vai concordar comigo que isso não é humano, isso é sobre-humano, isso é sobrenatural, isso é espiritual. É isso que nós podemos fazer quando estamos no Senhor. Então, é por isso que ele pede que fé fosse recebida no Senhor e de maneira digna dos santos, de modo que o comportamento deles fosse compatível com o comportamento de pessoas santas. Ele diz no verso 3, voltando a Efésios 4: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Uma unidade, nós falamos sobre unidade hoje de manhã. A igreja tem uma unidade. Quem produziu essa unidade foi o Espírito de Deus, ao vir habitar em nós. Ele nos uniu a Cristo e nos uniu uns aos outros. Então já existe essa unidade. Então, o Espírito de Deus que permite que, ao encontrar alguém que você nunca viu e é crente de verdade, você tem a impressão que já conhecia aquela pessoa há muito tempo. Porque é a identificação espiritual. Mas, como as pessoas são diferentes, têm culturas diferentes, têm modos diferentes, então é preciso que essa unidade espiritual que existe seja preservada pelo vínculo da paz. Nós temos que procurar viver em paz uns com os outros. Não é o momento, não vou me ater a este assunto, porque ele demanda uma mensagem, 2, 3, quem sabe. Mas há muitas pessoas que estão, quem sabe, aqui, e que não estão bem uns com os outros, não amam uns aos outros, não falam uns com os outros. Por quê? Não há
paz entre elas. Por que não há paz? Porque não houve perdão, porque assuntos ficaram pendentes, não foram resolvidos definitivamente. Então, existem barreiras que impedem as pessoas de relacionarem-se com toda a liberdade. E não vamos falar sobre isso, mas eu creio que nós temos que falar sobre isso em algum momento aí na frente. Mas aqui ele diz: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito. Ela existe, tem que ser conservada, é algo a ser trabalhado. E isso acontece pelo vínculo da paz. Nós temos que ter paz com as pessoas. Romanos 5:1 diz que nós temos paz com Deus. E paz com Deus implica em ter paz com os irmãos. Se não temos paz com os irmãos, não temos paz com Deus. O resto é loró. O resto é conversa para boi dormir. Acerca de febre, o apóstolo fez 3 recomendações, e vamos à terceira: que lhe prestassem a ajuda que ela viesse a necessitar, e lhe prestem a ajuda que venha a necessitar. Por que a igreja de Roma deveria ajudá-la assim? Olha, o que ela precisar, vocês façam por ela. Esse pedido sempre foi feito por Paulo em algumas circunstâncias. Ele fez um pedido semelhante a Filemon, pedindo que Onésimo fosse recebido, era um escravo fujão, porque ele agora já era crente e Paulo havia gerado ele em Cristo quando estava com ele na prisão. E Paulo disse que era para recebê-lo como se recebesse ele mesmo. E apelou para tudo que é possível imaginar para que ele fosse bem recebido. Agora, por que a igreja deveria ajudar a fé? Primeiro, porque ela tinha sido e era de grande auxílio para muita gente. Ele diz assim: pois tem sido de grande auxílio para muita gente. Em outras palavras, é uma pessoa que tem ajudado muitas pessoas. Não é à toa que ela é diaconisa, que ela era diaconisa. Diaconisa ou diácono é uma pessoa que se preocupa com as pessoas no aspecto prático. É alguém, se alguém é diácono de coração, é diácono por chamado, então vai ter prazer em servir as pessoas. E no caso, aqui o texto diz que ela tem sido de grande auxílio para muita gente, ajudado muita gente. Algumas versões dizem porque ela tem sido o amparo de muitos, outra porque ela tem ajudado a muitos, e ainda porque ela tem sido protetora de muitos. Como? Ajudando crentes mais fracos, ensinando, talvez, provendo suas necessidades físicas, alimento, hospedagem, cuidando de enfermos, ajudando mulheres crentes em seu trabalho na igreja, enfim, N coisas que nós não podemos detalhar, mas que são características de irmãs que eram diaconisas no contexto do Novo Testamento. Mas perguntando ainda por que a igreja de Roma deveria ajudá-la assim, em segundo lugar, porque ela era de grande auxílio para o apóstolo Paulo. Ele diz: pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Isso significa que ela tinha sido uma grande ajuda na vida e no ministério dele. Seria o caso de perguntar como teria sido de grande ajuda para o apóstolo Paulo, possivelmente protegendo de situações, só Deus sabe, amparando, exercendo hospitalidade, recebendo, ajudando financeiramente, ajudando junto às autoridades, porque Paulo ia nesses lugares e precisava de alguém que
morasse na cidade que pudesse ter acesso às pessoas mais influentes, as quais ele não conhecia e precisava de ajuda nessa área também. Talvez vocês fiquem achando estranho, porque eu falei que talvez ela o ajudasse financeiramente, mas era muito comum isso, inclusive com Jesus. Muitas mulheres serviram a Jesus durante o seu ministério terreno. Lucas 8, de 1 a 3, diz assim: depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Eram mulheres ricas e que ajudavam não só Jesus, mas os apóstolos, sustentando-os com seus bens. Isso implica em dinheiro, alimento e quaisquer coisas. Eu não sei como era isso, mas elas acompanhavam Jesus aonde Jesus ia, ou aonde Jesus ia com seus discípulos, e elas os ajudavam. Em Marcos 15, 40, 41, diz assim: algumas mulheres estavam, Jesus está na cruz. Então o texto diz: algumas mulheres estavam observando de longe, entre elas estava Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Na Galiléia elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. As mesmas mulheres que ajudaram Jesus durante o seu ministério estavam ali com ele naquele momento tão difícil, quando ele estava na cruz. Mas no trecho que estamos examinando, o apóstolo enviou saudações a outra mulher e ao seu marido. Ele diz assim: saúdem Priscila e Áquila. Priscila, os irmãos observam que o nome Priscila vem antes do nome Áquila. Isso não é uma coisa usual na Bíblia. E normalmente as pessoas, quando mandam convite de casamento ou qualquer outra coisa, aqui no Brasil é comum colocar o nome da mulher na frente do homem, mas isso não é bíblico. E aqui nós temos uma exceção, e nós vamos entender o porquê dessa exceção. Sempre que eu enviei, depois que eu entendi, sempre que eu enviei alguma coisa, eu sempre coloco o nome do homem na frente do da mulher. Porque normalmente se coloca o nome mais importante em primeiro lugar. E por que o homem é mais importante? Ele não é mais importante coisa nenhuma do que a mulher, mas ele é o cabeça da mulher. Então é uma questão de honra. Então o nome dele deve ser colocado em primeiro lugar. Eu não digo isso para nenhum benefício próprio, mas é só para vocês saberem, porque vocês têm que pensar como a Bíblia pensa. Mas então por que o nome de Priscila, e aqui o nome no grego é Prisca? Então vamos lá, Priscila, o grego diz Prisca. Prisca significa mulher idosa, venerável. Priscila é o diminutivo de Prisca. Talvez nós disséssemos Priscilazinha. Então eles diziam Priscila. Significa pequena mulher idosa. Áquila, por sua vez, significa águia. Seus nomes são citados no Novo Testamento, no grego, assim. Como está Áquila e Priscila em Atos 18.
E 2. Depois, Áquila e Priscila em 1 Coríntios 16, 19. Depois, Prisca e Áquila em 2 Timóteo 4, 19. Depois, Priscila e Áquila em Atos 18, 18 a 19. E Priscila e Áquila em Atos 18, 26. Vocês observam que há um número maior de citações dela vindo em primeiro lugar. Por quê? Porque isso acontecia com Priscila ou Prisca e não era usual, e nem é usual na Bíblia, nem no Velho nem no Novo Testamento. É porque essa mulher se destacava mais do que o seu marido de alguma forma especial, e talvez muito mais. Devia ser assim, uma coisa assim, bem acima de tudo que se possa imaginar. E para ser uma mulher assim, ela precisa ser muito sábia, para não diminuir o seu marido, para não desonrá-lo, e ela devia ser uma mulher muito sábia. E ela ganhou notoriedade na vida e no ministério do apóstolo Paulo. E nós vamos ver isso aqui. O primeiro encontro do apóstolo Paulo com esse casal, com eles, é narrado em Atos 18, de 1 a 3. Diz assim: depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural de Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los. Então vamos ver aqui algumas coisas. Observem que quem escreveu coloca Áquila em primeiro lugar, porque ele era o marido. Diz que eles haviam chegado recentemente de Roma e haviam sido expulsos por Cláudio. Cláudio era imperador romano nessa ocasião. E ele havia ordenado que todos os judeus saíssem da cidade. E eles eram judeus, Áquila e Priscila. E Paulo então foi vê-los. Quando soube que eles estavam lá em Corinto. Agora veja o verso 3. Verso 3 diz: e uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. O apóstolo Paulo nem sempre teve o sustento que ele precisava. E não é porque as igrejas fossem negligentes, é que as distâncias entre um lugar e outro eram enormes. As viagens duravam anos. Então, ele podia ter saído com recursos, mas os recursos iam acabar num determinado momento. E como ele não pedia dinheiro, ele anunciava o evangelho de graça, ele fabricava tendas. E quando necessário, ele fabricava tendas. Quando tinha recursos vindos de alguma igreja, ele parava de fabricar tendas e dedicava inteiramente à obra de Deus. O texto diz: uma vez que tinham a mesma profissão, e essa profissão era fabricante de tendas, ficou morando e trabalhando com eles. Então Paulo passou a morar com Áquila e Priscila. Então nós vamos vê-los agora no próximo mapa aí. Eles lá em Corinto, Paulo residindo em Corinto com Áquila e Priscila. Lembram que Febre morava aqui, né? Era de Creta, de Creta não, sem Creta. Mas agora nós estamos falando de outras pessoas e aqui. Muito bem. Mas depois de enviar saudações para Priscila e Áquila, o apóstolo Paulo chamou de meus colaboradores em Cristo Jesus.
Saúdem Prisca e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Ou meus cooperadores em Cristo Jesus. Isso porque em Corinto, Prisca e Áquila, ou Priscila e Áquila, moraram na mesma casa do apóstolo Paulo, porque fabricavam tendas e serviam juntos na obra de Deus. O texto, eu vou ler novamente o verso 3 e o verso 11 que eu ainda não tinha lido. E uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Versículo 11. Assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus, ensinando aos coríntios, morando com Áquila e Priscila e ministrando aos coríntios. Depois de 1 ano e meio em Corinto, o apóstolo Paulo, acompanhado de Priscila e Áquila, foram para Éfeso, onde o casal foi deixado, porque Paulo ia continuar a viagem com a Síria. O texto diz assim: Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo, depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Então, a caminho da Síria, ele parou em Éfeso, onde ficaram Priscila e Áquila. Então, vamos ver ali mais uma vez o mapa. É o mesmo mapa, só que agora nós estamos... Cadê Éfeso aqui, gente? Ficou difícil de ver. Aonde? Está aqui, Éfeso. Então, Paulo saiu daqui, veio aqui a Éfeso, daqui ele seguiu e foi para Síria. Muito bem. Priscila e Áquila ficaram em Éfeso, onde foram usados para instruir Apolo. Apolo era uma figura que se destacou. Paulo faz analogia escrevendo quem é Paulo, quem é Apolo, apenas servos por meio de quem vocês creram, escrevendo aos Coríntios, na primeira epístola. Mas aqui em Atos diz assim: enquanto isso, dentro do mesmo contexto, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, ficava no norte da África, chegou a Éfeso. Ele era homem culto, algumas versões dizem eloquente, e tinha grande conhecimento das Escrituras. Outras versões dizem poderoso nas Escrituras. Quer dizer, ele conhecia as Escrituras. Ele foi instruído no caminho do Senhor e com grande fervor, algumas versões dizem no Espírito, falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Isso significa que, ainda que conhecendo bastante as Escrituras, ele não conhecia tudo que precisava conhecer. E Áquila e Priscila chamou esse homem à casa deles para que ele pudesse ser mais devidamente instruído quanto ao Senhor. Ele só conhecia o batismo de João, não conhecia o batismo cristão. Então, isso significa que eles precisavam ouvir muito mais. E depois disso, esse Apolo vai sair de Éfeso e vai lá para Corinto. E vai realmente abençoar grandemente a igreja, a ponto de haver na igreja pessoas que eram pró-Apolo, outros eram por Paulo, outros eram por Cefas, que devia ter ido lá também.
Quando o apóstolo ainda estava em Éfeso, ele escreveu aos Coríntios, enviando saudações, inclusive de Áquila, Priscila e da igreja que se reunia na casa deles. E por que eu estou dizendo isso? Veja, eu estou me referindo à cidade de Éfeso, onde nós vimos aqui no mapa, agora por último. Por um momento, quando ele estava lá, ele escreveu aos Coríntios, e nas suas saudações, inclusive ele saudou, enviou saudações de Áquila e Priscila, que estava lá ainda com eles, e da igreja que se reunia na casa deles. Por que eu estou destacando isso? Porque havia uma igreja na casa de Áquila e Priscila, ou de Priscila e Áquila. O texto diz assim: as igrejas da província da Ásia enviam-lhes saudações. Áquila e Priscila, Áquila aqui mencionado primeiro, o saúdam afetuosamente no Senhor, e também a igreja que se reúne na casa deles. Mas, voltando ao texto, o apóstolo Paulo afirmou que Priscila e Áquila arriscaram as suas vidas por sua causa. O verso 4 diz: arriscaram a vida por mim. Edição revisada diz assim: os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças. Se nos dermos ao trabalho de examinar no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, nós vamos saber que quando estiveram em Éfeso, houve muito tumulto. Atos 18, 6 e 7, Paulo falou primeiramente aos judeus que o rejeitaram e o expulsaram de lá, e ele saiu de lá e foi para uma casa que ficava do lado da sinagoga, na casa de Tício, chamado o Justo. Mas, algum tempo depois, Atos 18, 12 a 17, Paulo foi levado ao tribunal pelos judeus e foi liberado. Em Atos 19, os versos 23 até o capítulo 21, houve um tumulto provocado por um tal de Demétrio, que era ourives, e estava indignado porque ele fabricava, como é que chama aqueles? Hein? Não era bem medalha, era uma imagem de Diana dos Efésios. E ele ganhava bastante dinheiro com isso. E Paulo pregou contra isso. Resultado, ele começou a ganhar menos dinheiro. E ele então levantou um montinho na cidade contra Paulo, e ele quase morreu lá. Ele fala sobre isso mais tarde. Esse que nós vamos ver agora. Sobre os acontecimentos de Éfeso, o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios dizendo que nós vamos ler no capítulo 1, aliás aí está 1 Coríntios, né? Mas é 2 Coríntios, viu? É 2 Coríntios 1, 8 a 10. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia. Éfeso era uma das igrejas da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Quem é que estava com ele nessa situação? Priscila e Áquila. E eles se expuseram ao mesmo risco que ele, Paulo, correu. Ele escrevendo ainda na 1 aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 32, diz assim: lutei com feras em Éfeso. Não são feras no sentido literal, mas são feras no sentido de pessoas que se levantaram como se fossem feras contra ele.
Por isso o apóstolo Paulo afirmou que Priscila e Áquila arriscaram suas vidas por sua causa. Por essa razão o apóstolo Paulo e todas as igrejas dos gentios eram muito gratos a Priscila e Áquila. Ele diz: sou grato a eles. Ele está se referindo a Priscila e Áquila, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Mas ao saudar Priscila, ou Prisca e Áquila, o apóstolo saudou também a igreja que se reunia na casa de Priscila e Áquila, agora em Roma. Veja, ele está mandando uma carta para Priscila e Áquila, que já estão em Roma. Nós lemos muitos textos aqui, espero que você não tenha confundido, porque nós fomos em Atos dos Apóstolos, mas nós estamos falando de Romanos. Ele está escrevendo, quem vai levar essa carta é Febe, e Priscila e Áquila já está em Roma. Isso significa que Cláudio já devia ter morrido, o imperador Cláudio, e por isso eles puderam voltar para a cidade onde eles residiam anteriormente. E já havia uma igreja na casa deles. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Eu estava me lembrando que Priscila e Áquila parece que eram semelhantes a Abraão. Eu não sei se vocês já observaram que Abraão, no livro de Gênesis, nos é informado que onde quer que ele ia, ele construía um altar para adorar a Deus. Se você ainda não observou isso, a partir de Gênesis 12, comece a observar quantas vezes é dito que Abraão edificou um altar ao Senhor. Ele vivia como é que chama a pessoa que muda de lugar? Nômade. E ele percorreu toda a terra de Israel, e em cada lugar que ele ia, ele construiu um altar. Não havia templo, não havia lugar de culto, e onde quer que ele ia, ele construiu um altar de pedras, e ali ele cultuava a Deus. Normalmente o altar era feito para imolar um animal, através do qual ele pedia perdão dos seus pecados e orava a Deus, né? Conclusão, concluindo o texto, nestes poucos versos o apóstolo honra de forma especial duas mulheres que se notabilizaram pela sua dedicação ao Senhor e à sua obra. Essa questão de mulheres se notabilizarem é uma coisa que é bem destacada no Novo Testamento. E isso acontece ainda até hoje. Infelizmente, os homens são muitas vezes omissos, não são tão comprometidos, não são tão envolvidos como são as mulheres. Isso em todos os lugares por onde eu já passei, onde eu vivi, e essa é a história que nós ouvimos constantemente. Ai da igreja tal se não fossem as mulheres. Ah, se não fossem as mulheres. E eu tenho que confessar que aqui não é diferente, não. As mulheres assumem lugares que os homens deviam assumir. E eu não estou dizendo que isso para que continue assim. Eu estou dizendo isso para ver se os homens acordam e assumam uma posição de liderança. O que nós mais precisamos é de homens que realmente vistam a camisa, que realmente saiam na frente e liderem outros homens. É uma necessidade que a igreja tem, não só essa, mas todas as outras. Então, é um caso que todo homem aqui deve considerar.
Seja você solteiro, seja você casado. Mas o fato é que essas mulheres se notabilizaram e sem desprezar Áquila, que naturalmente ocupava um papel secundário nessa situação toda, infelizmente. Bem, eu queria que você fechasse seus olhos e falasse com Deus. Como mulher, você se identifica com Febe? Você se identifica com Priscila? Febe a característica de Febe era servir, era ajudar, era socorrer, era amparar, porque ela era uma diaconisa. A característica de Priscila era ensinar. E ela era líder de célula em todos os lugares onde ela foi. Ela foi não sei se era ela ou se era Áquila, não sei mesmo. Mas o fato é que, pelo fato do nome dela ser mencionado, primeiro fala que ela tinha um conhecimento significativo das Escrituras. E por isso ela se notabilizou. Mas eu espero que os homens sejam emulados, emulação é ser desafiado, é uma palavra que me falta aqui. Não é desafio, é despertado mesmo para assumirem o seu lugar. Essa história é muito antiga e vem lá desde Adão. E eu e você, homem, não devemos ser omissos, não devemos ser passivos, devemos estar na frente, devemos liderar, podemos e devemos ouvir as mulheres, as nossas mulheres, muitas vezes, mas temos que ter a coragem de tomar atitudes que elas têm a coragem de tomar, se a gente não toma. Todos podem dizer amém? Amém. Então fale com Deus. Pai, nós louvamos o Teu nome por vidas preciosas como as que nós tivemos a oportunidade de ver nesse pequeno trecho das Escrituras. Somos gratos porque as mulheres se notabilizaram nas Escrituras, no ministério de Jesus, e se notabilizaram também no ministério de Paulo. E nós louvamos por mulheres como Febe, te louvamos por mulheres como Priscila, e por que não também pela vida de Áquila. Nós te louvamos, Deus, e pedimos que o Senhor nos abençoe com mulheres em número cada vez maior, que se disponham a ser servas e a serem dedicadas ao Senhor. E que o Senhor desperte muito mais homens que se disponham a liderar, a assumir compromissos, a não se omitirem, a não se esconderem e a não se omitirem mesmo, mas dá a cada um de nós a coragem de fazer o que Tu nos tens chamado a fazer, e que possamos fazer com alegria, com dedicação, e que possamos enfrentar as dificuldades e colher também os frutos para a glória, honra e louvor do Teu nome. Ao sairmos daqui, Senhor, leva-nos em paz, leva-nos seguros, leva-nos cercados pelos Teus anjos livres do mal. Dá-nos a graça de vivermos esta semana e cada dia da nossa vida na Tua presença. A andar contigo, a viver contigo, a fazer a Tua vontade, a Te servir de coração inteiro.
Receba o louvor e a gratidão dos nossos corações. Nós oramos crendo que o Senhor nos ouve, porque oramos em nome de Jesus.